mais milionárias que existe no mundo inteiro, não só no Brasil. E é muito interessante que a Google começou muito pequeno. Sabe como é que começou a Google? Sim. Então a Google nasceu como um projeto de Larry Page e Sergey Brin, que eram doutorandos na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. E eles criaram um mecanismo de busca na internet inteligente chamado PageRank, que consegue criar links que listam resultado de buscas que você faz na internet por ordem de relevância. Então, ao invés de aparecer coisas nada a ver com o que você pesquisou, aparecem coisas muito pertinentes ao assunto. Então, aí começou só com uma tese de doutorado e inicialmente estava rodando nos servidores da Universidade de Stanford somente. Logo mais, eles resolveram transformar o Google no produto real, produto comercial. E o nome Google foi registrado no dia 15 de setembro de 1997. Alguns de vocês tinham nem nascido ainda. Verdade. E a companhia iniciou suas operações em 4 de setembro de 98. Por que Google? Tem um número muito grande que chama Google. Não sei se você ouviu falar do Google. Bom, a gente tem algarismos, não? Por exemplo, o número 1000 é 1 seguido de 3 zeros. Então tem 4 algarismos. 3 vezes o número 0. 1 milhão é um 1 seguido de 6 zeros. O Google, ele é um 1 seguido de 100 zeros. Então é 10 elevado a 100 para os matemáticos aí. É um número gigantesco. Então o próprio nome Google vem de algo muito grandioso, algo gigantesco, estrondoso, amém? E hoje em dia é o que a gente já conhece. A Google certamente é a companhia mais famosa no mundo inteiro e também multimilionária. Só que o reino de Deus é muito mais do que isso, amém? Amém. O reino de Deus, ele também começa pequeno. Ele começa por pequenas células, que a gente chama hoje em dia aqui na nossa igreja de bate-papos. Então esses pequenos bate-papos sobre a Bíblia são grupos de 5 a 10 pessoas que vai crescendo e um dia vai chegar no mundo inteiro como o Google chegou, amém? Amém. Então o título de hoje, bate-papos que enchem toda a terra. Amém. Daniel 2,35 tem uma profecia sobre isso. Daniel 2,35 trata de um sonho do rei Nabucodonosor, imperador da Babilônia, e ele sonhou com uma estátua enorme, feita de vários tipos de materiais diferentes. Cabeça de ouro, peito de prata, braços de prata, ventres e quadris de bronze, pernas de ferro, pés de ferro misturado com barro. E cada um desses materiais representava um reino, desde aquela época até o Império Romano. Então basicamente fala da Babilônia, da Pérsia, da Grécia e de Roma. E aí em Daniel 2,35 tem uma profecia que fala que o reino de Deus viria durante o Império Romano, que seria a parte de ferro aí. Então 2,35 fala assim: então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó como pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Então aqui no sonho uma pedra atinge a estátua de Nabucodonosor, ela cai, despedaça-se e o vento leva todos os detritos, sem deixar vestígio. Ou seja, a pedra é o reino de Deus, que atingiu todos os outros reinos no mundo e prevaleceu. Virou uma montanha e encheu toda a terra, amém? Amém? Não só Jerusalém, mas o mundo inteiro até os dias de hoje. Então a expectativa do reino de Deus, irmãos, era que começou miudinho, começou pequenininho, mas hoje está no mundo inteiro, amém? Amém? E esse é o nosso alvo, assim como os discípulos do primeiro século evangelizaram o mundo todo, partindo de 12 discípulos. Também nós, partindo da região leste, partindo de todas as regiões de São Paulo, vamos chegar no Brasil inteiro, no mundo inteiro, amém? Em Colossenses 1,6, Paulo mostra que essa profecia de Daniel se concretizou na geração dele do primeiro século. Colossenses 1,6. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram entender a graça de Deus em toda a sua verdade. Versículo 23.
Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então lembra a pedra que virou uma montanha e cresceu sobre toda a terra? Paulo está narrando exatamente isso. Ele fala aqui que a igreja de Colossos, que era a menor das igrejas naquele tempo, essa igreja cresceu tanto que Paulo fala, não é só em Colossos não, no mundo inteiro o evangelho do reino tem sido pregado, tem frutificado, crescido e proclamado a toda criatura que está debaixo dos céus, amém? Amém. Então Paulo relata, sem deixar nenhuma dúvida, que o sonho de Jesus, de chegar no mundo inteiro por meio da palavra de Deus, por meio da nossa pregação, é realidade. Amém. Está acontecendo também não só nos dias de Paulo, mas nos dias de hoje, amém? Amém. É só você olhar à volta, quantas pessoas sedentas pela palavra de Deus estão aqui para glorificar ao nosso Deus. E tudo começou com apenas 12 pessoas. Então, uma célula pequena, um bate-papo pequeno de 12 pessoas. Vamos ver a criação desse grupo. Jesus criou o seu bate-papo e vamos ver agora. Lá em Marcos, capítulo 6, versículo 7. Vamos, Caio. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Que interessante, aqui Jesus escolhe 12 apóstolos e os chama para segui-lo e fazer discípulos, dando autoridade sobre os demônios. Em outras palavras, um discípulo tem autoridade dada por Jesus sobre o pecado, para ajudar pessoas a se libertarem daquilo que as escravizavam no mundo. E é interessante que a palavra 12 aparece com D maiúsculo. Se você notar aí na sua versão, você vai ver que 12 está maiúsculo. Por quê? Porque é um nome próprio, amém? O bate-papo de Jesus tinha uma identidade, tinha um nome. Qual é o nome do bate-papo de Jesus? Os 12. Os 13, não? Com Jesus, 13. Mas que interessante que Jesus aqui ele tem esse conceito de focar no pequeno para atingir sonhos grandes. Então começa uma pedra miudinha que atingiu a estátua e depois vira uma montanha e enche toda a terra, amém? E essa é a ideia do bate-papo. Sabe quem imitou essa ideia dos 12? Quem que seguiu o mesmo modelo de Jesus e foi muito bem sucedido? A gente já falou um pouquinho dele, é de Paulo. Sabia que Paulo também tinha seus 12? Vamos para Atos, capítulo 19, versículo 7. Vamos, Caio. Aqui Paulo está pregando em Éfeso, que é uma cidade na atual Turquia. E olha só o que ele apronta. Atos 19, versículo 7. Eram ao todo uns 12 homens. Olha o 12 aí. Versículo 8. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Bom, irmãos, o que a gente vê aqui? A mesma narrativa de Jesus. Aqui Paulo escolheu 12 discípulos em Éfeso e pegou esse grupo e começou a evangelizar na escola de Tirano. Então Paulo tinha um bate-papo numa universidade, amém? Tinha um ministério universitário aqui. Vamos até a escola de Tirano, que era a USP ali da província da Ásia. E ele pegou seu bate-papo, pegou os 12. Depois que os judeus recusaram a mensagem, começou a pregar nessa universidade. E aí fala que qual era o ritmo deles? Qual era o plano de atuação deles? Bom, primeiro que eles tinham uma identidade, eles tinham um nome. Jesus era os 12. Qual que era o nome do bate-papo de Paulo? Está escrito aqui no versículo 9 com C maiúsculo, caminho. Então essa era a identidade do bate-papo de Paulo, era conhecido como caminho. Fala aqui que as pessoas começaram a falar mal do bate-papo, do caminho. Esse era o nome do bate-papo de Paulo.
Esses eram os 12 de Paulo, que incrível, não? E aí por 2 anos, todos os dias, não era só no dia de terça o bate-papo dele, não. Todos os dias, Paulo e os 12 dele pregavam diariamente, de tal forma que depois dos 2 anos de ministério, 2 anos aí de bate-papo, fala aqui que toda a província da Ásia, que é a atual Turquia, ouviu a palavra do Senhor. Eles conseguiram, em apenas 2 anos, evangelizar todo um continente, amém? E Deus fazia milagres extraordinários nesse bate-papo. Então, irmãos, se deu certo com Jesus e os 12 apóstolos, se deu certo com Paulo e seus 12 de Éfeso, hoje vai dar certo também com a região leste, amém? Deu certo no começo do movimento. Você pergunta, nossa, onde tudo isso aqui começou? Esse grupo não se limita aqui. Nós temos um grupo na região oeste, temos um grupo na região sul, temos no ABCD, temos em Campinas, temos também em São Carlos, Rio de Janeiro, em vários lugares da América Latina e no mundo inteiro, em todos os continentes. E onde começou tudo isso? Em Portland, em Oregon, uma província nos Estados Unidos, Kip McCain e sua esposa Helena começaram um grande projeto. Com somente 25 discípulos. Eles começaram uma reunião em Portland, começou esse projeto de evangelizar o mundo só naquela cidade, e aí isso foi crescendo desde 2007. E hoje, em 2024, nós temos 11 mil discípulos no mundo inteiro, amém? Era basicamente a população que tinha em Israel naquela época. Então é muito interessante que a ideia de Jesus funciona nos dias de hoje, amém? Não é algo restrito ao primeiro século, isso aqui é para a eternidade, amém? Para a nossa geração e para as futuras gerações também. A Bíblia é atemporal. Os conceitos que vemos na Bíblia não é como na filosofia, não é como na ciência, que tem uma certa validade até que venha outro e prove o contrário. Coloca uma teoria melhor, mais rebuscada. Não, a Bíblia é a melhor teoria que existe, mais verdadeira, amém? E ela é imutável. Então se funcionou naquela época, vai funcionar hoje também. Nosso sonho, irmãos, é evangelizar o mundo inteiro nessa geração e pregar o reino de Deus a todas as pessoas debaixo do céu. Estão comigo, irmãos? Vamos. Primeiro ponto sobre bate-papo. Então, a gente quer que o nosso bate-papo cresça por toda São Paulo. Como fazer isso? Primeiro, tenha uma identidade. Então Jesus tinha seu bate-papo, a identidade era os 12. Paulo tinha seu bate-papo, sua identidade era o caminho. E o seu? Qual é o nome do seu bate-papo? Qual é a sua identidade? Hoje vai ser incrível que depois da pregação a gente vai ter um break. Depois do break nós teremos a incrível apresentação dos bate-papos de 2024 na região leste, amém? Então vai ser a oportunidade de cada bate-papo, cada célula vir aqui na frente e apresentar o seu nome. Tem alguns até com uniforme, amém? Lá no fundo, a aliança, amém? Tem vários bate-papos aí com identidade. E nós vamos apresentar para a igreja para que todos nos conheçamos. E também nós vamos falar sobre alguns detalhes acerca de como funciona organicamente o bate-papo. Por exemplo, o alvo evangelístico para o semestre e também a área de atuação. Então eu vou dar um exemplo. Aqui no caso de Paulo, qual que era o local daquele bate-papo? Era a Universidade de Tirano, amém? Eles tinham uma universidade onde eles evangelizavam diariamente. Pergunta para você, qual é o seu local de atuação? Você está na universidade? Está na USP Leste? Está na AMB? Vamos! Está na São Judas? Está nas escolas aí com Supernova? Está no virtual? Está no ambiente do Facebook, do Instagram? Ou é que nem o AMI, que tem o bate-papo esportivo, bate-papo artístico, amém? Então nós temos várias áreas de atuação, vários locais. E é muito importante você ter isso exato na sua mente. Onde vai ser meu bate-papo? Como se tivesse um convite para a pessoa já dizendo, ó, vai ser em tal lugar e também em determinado horário. É difícil falar que hora era o bate-papo de Paulo porque era o dia inteiro, amém? Eles compartilhavam a fé o dia todo. Mas é importante você ter um momento específico para juntar os discípulos do seu bate-papo, para todos evangelizarem junto e efetivamente, amém? E um momento que você vai dar, não uma aula, mas interagir com as pessoas do seu bate-papo. Terceira coisa,
precisa ter uma frequência. Não pode ser só bate-papo relâmpago. Ah, deu na telha, acordei desejoso de fazer um bate-papo. Eu tô louco pra fazer um bate-papo. Hoje é o dia, pessoal, vamos reunir aleatoriamente. Não, deixa isso marcado cada semana. Então tem um dia em horário específico. Quarta coisa, ter união. Seu bate-papo não é só um grupo em que pessoas se reúnem, mas não estão unidas. Cada um está pensando nos seus próprios interesses. Não, precisa estar junto. Não falte no bate-papo. Procure priorizar isso como algo importante na sua agenda, porque é para Deus, amém? É uma reunião como a igreja. Quinto, chamar atenção. Como as pessoas vão lembrar do seu bate-papo? Então, o bate-papo não pode ser algo corriqueiro, algo chato. Tem que ser um evento único na semana, amém? Algo que as pessoas chegam e falam, nossa, eu nunca vi algo igual. Por quê? Porque tem comida, amém? Mas a principal comida é a palavra de Deus. Tem uma escritura incrível. Você pega um tema da atualidade e aplica usando as escrituras. E você explica o que está acontecendo nos dias de hoje. Você pode falar da guerra que está tendo lá em Israel, na Ucrânia. Você pode falar sobre crise financeira. Você pode falar sobre várias coisas e aplicar usando as escrituras. Isso é muito atraente. Então o seu alvo é que as pessoas se lembrem dessa reunião do bate-papo. Sexta coisa, é muito importante você ter em mente o seu alvo específico. Então, por exemplo, se você está na universidade e você quer chamar universitários, claro, de vez em quando você vai chamar funcionários, professores, mas seu alvo principal são universitários, amém? Amém. Os casados que vieram do antigo movimento, qual é o principal foco? É restaurar remanescentes, amém? Pessoas que uma vez estiveram na igreja, mas por alguma razão acabaram se desviando. Então o alvo principal deles é trazer de volta. Ou ainda o bate-papo virtual do Manuel. O alvo deles não é só aqui em São Paulo, mas pessoas no Brasil inteiro. Como por exemplo o seu Jorge, amém? Seu Jorge, direto de Roraima, está aqui com a gente hoje no culto, amém? Ele estava só aqui, hoje ele está ali, amém? Presencialmente. Então o alvo é um dia ter igreja, ter um bate-papo lá em Roraima, amém? Então o nosso alvo, irmãos, é chegar no Brasil inteiro. Então, alguns exemplos. Universitários, como falei, focam nas universidades. Supernova, foca em adolescentes. A AMS foca no meio artístico, esportivo e cibernético. Os solteiros focam muito em shoppings e parques. E os casados focam muito em familiares e também os vizinhos. E assim a gente atinge todas as camadas da sociedade, amém? Amém. Sétima coisa. Bom, vamos lá para Marcos, capítulo 6, versículo 1. E daí a gente tira nosso segundo ponto. Marcos 6, versículo 1. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão conosco aqui as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse, só em sua própria terra, entre seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer povoados ensinando. Irmãos, aqui a gente vê Jesus tirando férias. Ele voltou para sua cidade natal, voltou para Nazaré. Estava com a sua família. E o que ele esperava lá? Ele esperava frutos, amém? Ele esperava fé. Ele esperava pessoas se convertendo para Deus. Mas o que ele viu? Ele viu incredulidade. As pessoas olhavam para ele e falavam, nossa, você não é o filho do carpinteiro? Então aí seus irmãos, está aí sua família, você é uma pessoa de Nazaré ordinária, você é um interiorano. E a Bíblia não fala nada sobre o interiorano de Nazaré fazendo milagres. E ficaram escandalizados por causa de Jesus. E olha isso, o bate-papo de Jesus não estava sendo frutífero. Aqui fala que Jesus não pôde fazer muitos milagres.
Fez alguns, curou alguns doentes, expulsou alguns demônios, mas só. Então você vê que até Jesus teve dificuldade quando ele estava em Nazaré. E aí ele diz: somente em sua casa, entre sua família, que um profeta não tem honra. Não tem honra nem na sua própria casa. Você está falando de Jesus Cristo, amém? Mas, o que Jesus fez? Ele deixou assim? Não, ele fez algo para mudar. Vamos ver o que ele fez para mudar. Versículo 7. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Versículo 12. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Uau, o milagre voltou, amém? Jesus chamou o bate-papo dele, chamou os 12, falou: não, vamos de 2 em 2, vamos compartilhar a fé, vamos evangelizar, vamos curar os doentes, expulsar demônios. E eles foram e os milagres voltaram, amém? Pessoas puderam buscar a Deus depois que os apóstolos foram enviados de 2 em 2. Segundo e último ponto, tenha fé pelos milagres. Não só tem uma identidade de bate-papo, mas também tenha fé. Seu bate-papo não vai valer de nada sem a sua fé. Não a fé do líder somente, a fé de cada membro do bate-papo. E você, como líder de bate-papo, sua missão é que todos estejam inspirados a ter fé. Dê fé para o seu grupo, faça aulas, faça sermões para o grupo que você lidera. Não só o bate-papo para os visitantes, mas para o seu próprio grupo. Para que cada um tenha fé e saia da seca, amém? Se você não tem tido visitas, saiba que Jesus entende o que você está passando. Jesus, o próprio Jesus passou por isso. Mas ele não ficou de braços cruzados. Uau. Ele tomou uma iniciativa, chamou seu bate-papo, e aí depois de compartilhar a fé de 2 em 2, tiveram milagres. Uau. Você tem vergonha de chamar pessoas para estudar a Bíblia? Tem vergonha de ir naquele casal que está caminhando e chamar eles para estudar a palavra de Deus? Faz o seguinte, vai de 2 em 2. Chama um outro discípulo e vai junto compartilhar a fé e você vence a vergonha, amém? E foi assim que Jesus foi bem sucedido. Não só porque ele é Deus, mas porque ele deu o exemplo do que nós temos que imitar, amém? Amém. Tenha fé pelos milagres. Então Deus, ele realiza milagres por meio da nossa fé. Pergunta, estamos com fé suficiente para que Deus faça milagres? Porque o mesmo Jesus não conseguiu fazer milagres porque ele não tinha matéria-prima. Ele não tinha a fé das pessoas de Nazaré para fazer isso. Então fé é algo que Deus decidiu usar como meio para fazer milagres. Então você limita a Deus se você não tem fé, se você não está orando, se você não acredita no poder de Deus fazer o impossível, amém? Amém. Olha como começou aqui em São Paulo, com um grupo só de 7 missionários. Raul e Linda, que hoje lideram a América Latina, amém? Estão lá no México. E mais 5, somente a Linda falava português. Todos os outros só falavam inglês ou espanhol. E esse grupo, ainda com essas limitações, eles tinham fé. E essa fé fez que um grupo de só 7 chegasse em quase 300 no Brasil inteiro, amém? Amém. Lá em Lima, no Peru, o Ian esteve lá, no time missionário de Lima. Começou com um grupo de 5 apenas. E hoje tem mais de 100 discípulos lá em Lima. Então quero animar você que a partir do seu grupo, mesmo sendo pequeno, mesmo talvez tendo pequena fé, hoje isso vai mudar, amém? E seu grupo vai crescer a ponto de se multiplicar. E é isso que a gente vai ver hoje na apresentação dos bate-papos. Vamos ver novos grupos, amém? Vamos! Como um novo grupo liderado pelo Márcio Barreto e pela Lau. Eles fizeram um trabalho incrível em 2023, amém? Evangelizaram radicalmente. E o bate-papo ficou insustentável. Ficou tão grande que ele teve que se dividir em 2. E agora, o Bruno e a Camila vão liderar um novo bate-papo lá no setor norte, amém? Então, irmãos, Deus decide usar seu pequeno bate-papo para frutificar e realizar milagres ainda maiores, amém? Então eu quero levantar muito Lau e Márcio pelo incrível trabalho que eles fizeram no ano passado. Em conclusão, irmãos, um dia estávamos separados de Deus e éramos inimigos de Deus. Mas Deus nos reconciliou mediante o sangue de Jesus derramado na cruz. E é essa pedra que atingiu a estátua e que vai crescer por toda a terra. Por quê? Porque não tem melhor notícia do que essa. Não tem melhor notícia do que saber que Jesus morreu pelos nossos pecados.
Isso nos impulsiona, isso nos motiva, nos dá força para a gente crer, ter fé, convicção e Deus trabalhar por meio do seu corpo, que é a igreja, amém? Amém. Então vamos continuar perseverando dia após dia para compartilhar a fé. E o meu desafio é usar os convites que a gente imprimiu para poder chamar pessoas para estudar a Bíblia. Se você quer os convites, vem falar comigo. Aqui tem os dados da igreja, Instagram e Facebook, e você pode usar esse convite para dar para as pessoas nas ruas, no shopping, aqui no parque, amém? E a gente poder glorificar a Deus por meio desses convites. Então se você tem interesse em pegar o convite, vem falar comigo que eu te dou um maço de convites, amém? A gente tem convites limitados, não tem muito, mas a ideia é imprimir mais para a próxima semana, amém? Então vem falar comigo depois do culto, mas com convite ou sem convite, pega o contato das pessoas, amém? Pergunta o nome das pessoas, conversa com elas, armazena no seu WhatsApp o número e faz segmentos. Chama a pessoa para estudar a Bíblia, amém? Então, irmãos, como a gente viu Paulo evangelizando o mundo, o evangelho que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo de Arthur Alvim, estão debaixo do céu de Itaquera, estão debaixo do céu da Moca, estão debaixo do céu de Itaquaquecetuba, estão debaixo do céu de Itaim Paulista, estão debaixo do céu de São Miguel, estão debaixo do céu de Sapopemba, estão debaixo do céu da região norte, estão debaixo do céu de toda a região leste de São Paulo, amém? Amém. Todas essas criaturas vão ouvir falar da palavra de Deus, amém? E nós seremos os agentes de milagre de Deus. Então vamos permitir Deus agir por meio do nosso bate-papo. Vamos dar o exemplo e para Deus seja a glória, amém? Amém. E agora, nesse momento, a gente vai ter um pequeno intervalo.